Como algumas vezes me perguntam o que ando jogando no celular e boa parte do tempo tem sido jogos de ritmo, resolvi falar um pouco de alguns títulos que jogo ou joguei e outros que são expoentes no principal mercado desse gênero, o Japão. Aproveitando-se da tela controlada por toque, pessoalmente considero que é um gênero que ganhou bastante ao estar nesse tipo de plataforma. A jogabilidade costuma ser mais intuitiva que nos consoles e o pouco tempo gasto em cada música faz com que seja fácil achar um intervalo para jogar fora de casa. Nesse vídeo mostrarei um pouco das diferenças de jogabilidade de 6 jogos: Love Live School Idol Festival, The Idol Master Cinderella Girls Starlight Stage, Bang Dream, The Idol Master Million Live Theater Days, Utama Cross Smafou The Culture e Tokimeki Idol. E começo pelo Love Live School Idol Festival, o mais antigo da lista. Lançado em 16 de abril de 2013, é o único desse vídeo em inglês. Lançado oportunamente poucos dias após a primeira temporada do anime terminar, tornou-se um sucesso e, com popularidade também no ocidente, ganhou uma versão internacional pouco mais de um ano depois. Nas lives, como são chamadas as partidas, não há animação envolvendo as personagens. As notas partem do centro em direção às 9 cartas do jogador, distribuídas em um semicírculo em torno desse centro. As notas variavam apenas entre as simples e contínuas, até por serem 9 zonas de toque. Mais recentemente foram adicionadas as chamadas Slide Notes, que envolvem o deslizar o dedo pela tela, em algumas lives na dificuldade Master. Como normalmente acontece nesse tipo de jogo, cada carta escolhida para a live possui uma habilidade especial que possui uma condição, um percentual de chance e o efeito. A condição costuma ser tempo ou número de notas, algo na linha de que a cada 10 segundos há 36% de chance de aumentar a pontuação em 400 pontos. Esses fatores tornam o jogo fácil de ser entendido rapidamente, mas a distribuição das notas de toque e a quantidade não tão comum de ser vista em outros jogos mais recentes fazem migrar entre o Love Live e outros jogos, como os demais a seguir, requerer um pouco mais de prática. A seguir temos o The Idol Master Cinderella Girls Starlight Stage. Lançado em 3 de setembro de 2015, surgiu como sequência ao Cinderella Girls lançado em 2011, também para mobile, bem no meio da segunda temporada do anime. Embora a franquia seja bem mais antiga que Love Live e ambos serem bem populares no mercado do japonês de mobile, não chegou a fazer tanto sucesso no ocidente, possivelmente sendo essa uma das principais razões de nunca ter sido lançada uma versão internacional do jogo. Visualmente, as lives possuem gráficos 3D das 5 idols das cartas selecionadas pelo jogador, que dança a coreografia da música da vez como num show. Na parte de jogabilidade, são 5 zonas de toque distribuídas em linha na parte inferior da tela, com as notas caindo de cima, mas nem sempre vindo em linha reta. É comum que venham fazendo algum arco, que pode confundir um pouco o jogador em relação à posição final. Slide Notes sempre foram algo comum no jogo, mesmo em dificuldades mais baixas, podendo ser para a esquerda ou direita, e não raro inclui sequências que envolvem zigue-zague. Da mesma forma que no Love Live, as cartas possuem condições e percentual de chance para ativar um efeito, mas aqui é comum que esse efeito tenha uma duração especificada também, como a cada 11 segundos haver chance de 60% das notas perfeitas receberem 15% de bônus por 7 segundos. Alguns efeitos até chegam a ter penalidades também, como perder um pouco da barra de vida ao ativar o efeito ou tornar o timing das notas mais difícil. Também há cartas que possuem mais de um efeito, como ganhar bônus em notas perfeitas e não permitir a quebra de combo em Nice ou Bad na sua duração. O pessoal foi bem criativo aqui. 5 zonas em linha é algo comum e numa quantidade intermediária, então costuma ser fácil adaptar a esse jogo vindo de outro ou vice-versa.
Já o único jogo que não envolve idols nesse vídeo, Bang Dream, você tem bandas no lugar de units. Lançado em 16 de março de 2017 com o anime já na reta final. Em breve deve se juntar a Love Live no ocidente, com a versão internacional com pré-registro já aberto e lançamento previsto para algum ponto do segundo trimestre de 2018. O site internacional conseguiu mais de 25 mil pessoas inscritas. Se o número não impressiona tanto, no Japão o jogo é atualmente o número 1 no gênero, tanto no iOS quanto no Android. As lives são ligeiramente mais animadas que Love Live. As 5 cartas escolhidas são mostradas como personagens SD 2D no palco, junto de seus instrumentos, e as animações se resumem a movimentar um pouco a imagem e algumas eventuais de trocas de imagem para outra da personagem em outra pose. Mas fazem alguns flashes com animações das cartas também. Isso ajuda a passar uma sensação de dinamismo, apesar da falta de animação de verdade. Na jogabilidade, são 7 zonas de toque em linha no fundo da tela, num gráfico que certamente será familiar para fãs de jogos como Guitar Hero. As slide notes aqui podem ser numa direção lateral obrigatória ou do tipo que você pode acertar deslizando em qualquer direção, inclusive na vertical. As habilidades, ao contrário dos jogos anteriores, são ativadas acertando as notas douradas. Os efeitos costumam ter uma duração definida, ainda que as habilidades possam ter mais de um efeito, como aumentar a pontuação e recuperar parte da vida. A única coisa que me incomodou mais aqui foi que as zonas são bem pequenas verticalmente, então se você terminar subindo os dedos pela tela, pode terminar a perder notas por estar pressionando no lugar errado. Os outros jogos são mais tolerantes nisso. De resto, 7 notas é um pouco acima da média, mas nada que um pouco de prática não resolva. Algo que eu quase esqueci de mencionar, mas que é importante também para ajudar a popularidade de Bang Dream, é a quantidade de covers de aberturas de anime existentes no jogo. Isso vai desde clássicos como o Zankoku no Tenshin no TZ, que é a abertura de Evangelion, até coisas mais recentes, como a abertura de New Game, a Sakura Skip. The Idolmaster Million Live Theater Days, lançado em 29 de junho de 2017, tal qual o Starlight Stage, é o sucessor de outro jogo mobile, nesse caso o The Idolmaster Million Live, que teve o servidor encerrado inclusive semana passada, dia 19 de março, após pouco mais de 5 anos de atividade. A tendência é que o conteúdo do jogo antigo seja, se não todo, ao menos em boa parte levado para o jogo novo, isso em adição ao conteúdo original que vem sendo feito para o jogo desde seu lançamento. Por enquanto o jogo não passa da popularidade do Starlight Stage, ou mesmo dos demais títulos anteriores. É possível que se deva justamente à ausência de um anime, coisa que todos os citados até então tiveram. Até há um anime mostrando 13 das idols presentes no jogo, mas foi ainda em 2011, promovendo um jogo que saiu para Xbox 360 e PlayStation 3. Visualmente, o jogo é uma evolução razoável em relação ao Starlight Stage. Os gráficos 3D são mais bonitos, bem como a animação em si, mostrando 5 idols das cartas escolhidas, exceto no modo vertical. Já a jogabilidade tem alguns aspectos únicos em relação aos outros jogos mostrados aqui. As zonas são em linha no fundo da tela, como acontece com a maioria, mas o número delas varia de acordo com a dificuldade. Na mais fácil, há apenas 2, passando para 4 na seguinte e chegando a 6 nas 2 mais difíceis. Há um modo de jogo com smartphone na vertical também, consistindo de 2 notas em ambas as dificuldades. Mas nesse modo, apenas a idol central é mostrada em zoom numa live solo. Em termos de notas, há algumas diferenças também. Uma delas é que não dá para escolher a velocidade das notas, como é comum nos outros jogos. Elas têm uma velocidade pré-definida de acordo com a música e dificuldade, o que não quer dizer que é constante. Seja para compor visual junto com a possibilidade das notas virem cruzando a tela na diagonal, ou para combinar com o ritmo de alguns trechos na música, algumas notas simplesmente vêm bem mais rápido ou devagar do que a média, dando trabalho adicional para o jogador. E se por um lado o jogo facilita não deixando o combo ser quebrado com notas que não sejam fast, slow ou miss, nem notas contínuas quebrarem se soltar o dedo no meio de um período que deveria ser mantido pressionado, contanto que volte a tempo do ponto final da nota.
Por outro, ele utiliza isso para abusar de sequências rápidas de notas e de notas contínuas deslizando de um lado para o outro da tela freneticamente. Falando em deslizar, além das slide notes horizontais, há também as que requerem deslizamento para cima. As habilidades são bem similares às de Starlight Stage, com condição, chance, efeito e duração, mas mantendo-se mais simples, com apenas um efeito por habilidade e sem penalidades. Inclusive, a condição é quase sempre um período de tempo de alguns segundos, então é normal vir algo na linha de a cada 10 segundos a 30% de chance de notas perfeitas curarem 3 de vida durante 4 segundos. Acho esse um jogo bem interessante para se começar em termos de jogabilidade. Visualmente é bem bonito, as mecânicas fora das lives são mais simples que a média e a quantidade reduzida de zonas de toque nas dificuldades mais baixas, junto com a facilidade de se manter os combos, torna o aprendizado mais fácil e menos frustrante. Sem contar que um número par de zonas facilita deixando cada mão cuidando de um lado, sem um meio onde usar o dedo errado pode custar caro. Tanto que o jogo não te força, em música ou dificuldade alguma, a pressionar 2 notas simultâneas do mesmo lado da tela. O Tamacross Smart for the Culture foi lançado em 3 de agosto de 2017 e provavelmente é o com melhores gráficos durante as lives dessa lista. Até diria que é o menos popular dessa lista também, mas o Tokimeki Idol foi lançado apenas alguns dias atrás, então não seria uma comparação justa, exceto se nesse último fosse um título extremamente aguardado, o que não é o caso. Macross, tal qual Theater Days, não foi lançado junto com o anime, mas nesse caso não faz tanta diferença, já que a franquia Macross é bem antiga e conhecida no Japão, e, ao contrário de The Idol Master, não tem seus fãs divididos em 4 jogos mobiles de ritmo diferentes. Esse jogo é mais algo que aproveitou o fato da franquia ser uma história de ficção científica com batalhas de mechas onde a música é um fator importante, e após 36 anos de animes, tem muita música marcante. Como dito antes, visualmente as lives têm gráficos muito bons, com modelos 3D bem detalhados e cenas animadas do anime passando ao fundo em algumas partes, só que apenas o personagem central é mostrado. Na jogabilidade, são 4 zonas de toque para notas, ligeiramente arqueadas no fundo, mas com a zona central para ativação de habilidade. Os tipos de notas são similares ao do Theater Days, mas sem notas contínuas deslizantes, mas os slides horizontais e verticais têm um timing um pouco mais severos. Só que o jogo tenta se diferenciar em vários pontos. Você escolhe 3 personagens para cada unit e cada personagem pode equipar 3 placas. Essas placas é que possuem habilidades, e embora qualquer personagem possa equipar todas as placas, a maioria das placas só podem ter as habilidades ativadas por 4 das personagens. Embora a live em si deva ser jogada normalmente, tentando acertar o máximo de notas o mais perfeitamente possível, ela é separada em 3 fases: a inicial, modo Valkyrie e modo Diva ou Super Diva. Na inicial, você enche uma barra conforme vai acertando notas e perde parte dela se erra. Se ela estiver ao menos em 100% até o ponto de início do modo Valkyrie, a live passa a mostrar uma batalha de caça, onde vai causando dano ao inimigo conforme acerta notas, e se durante essa fase conseguir destruir o inimigo, a fase seguinte se torna modo Diva ou Super Diva, dependendo de o quão rápido o inimigo foi destruído, fazendo com que algumas notas venham com pontos extras e aumentando a quantidade de itens nas notas. A sequência de notas a ser pressionada é sempre a mesma, independente do sucesso em cada fase. Aqui as habilidades não ativam por chance, elas têm um padrão que consiste em condição, efeito e duração, exceto pelas de recuperação de vida, que possuem condição e efeito apenas. Então as habilidades são na linha de, após 50 segundos de live, a pontuação subirá em 30% por 5 segundos, e esse efeito fica visível nas zonas de toque. Daí é possível, quando se tem placas diversificadas o suficiente para isso, se programar para dificuldades em pontos específicos de uma música. Além disso, algumas notas durante as lives podem vir com habilidades, essas mais fracas, como a que recupera um pouquinho de vida ou a que ajuda a encher um pouco mais a barra da fase inicial, e algumas placas aumentam a frequência dessas notas especiais. E a habilidade da zona central é definida pela primeira placa equipada pela personagem central. É similar em efeito às outras habilidades que são ativadas sob condições definidas na descrição de cada uma, exceto pelo fato que você ativa na hora que quiser, mas apenas uma vez por live. Em termos de simplesmente parar para jogar e tentar acertar as notas como nos demais jogos, não tem muita diferença. Você simplesmente tenta acertar todas as notas no time correto
e tem 4 zonas de nota para isso, um número relativamente baixo. Mas todas as mecânicas envolvidas deixam o jogo com uma sensação um pouco diferente, sem contar que a parte intermediária da música fica ainda mais importante quando se está no modo Valkyrie, fazendo que o jogador se sinta mais pressionado a se concentrar ali. E o jogo é bem exigente para se fechar uma música com um combo completo, pois mesmo havendo uma habilidade que impede a quebra de combos com erros, esses erros não fazem a contagem do combo aumentar. Então, se só uma nota foi julgada como good durante esse efeito na live toda, no final você verá que faltou uma nota para completar o combo completo. Além disso, mesmo com o número de zonas par, na dificuldade extreme o jogo não se furta em colocar 2 notas simultâneas no mesmo lado. Por fim, temos o Tokimeki Idol, jogo da Konami lançado dia 20 de março de 2018. Apesar do nome, o jogo até então não tem tanta relação assim com a série Dating Sim Tokimeki Memorial, também da Konami. Todas as 15 personagens disponíveis até agora são feitos originalmente para o jogo. Por se tratar de uma empresa com décadas de jogos famosos, existe uma expectativa de conteúdo relacionado a esses outros jogos, inclusive uma já é concreta. A segunda música do jogo, chamada Twin Memories W, é um remix cantado de uma trilha da série Twin Bee, de jogos de nave da empresa, além de algumas referências menores, como uma série de cartas chamada Castlevania. Expectativas à parte, uma coisa que me impressiona no jogo é a velocidade de carregamento. É bem mais rápido que nos demais jogos para entrar nos diferentes menus e mesmo carregar as lives, que visualmente fazem bonito com gráficos 3D detalhados, colocando no palco as 5 personagens das cartas escolhidas e com animação competente. Existe um modo, inclusive, que coloca as 15 personagens num só palco, mas numa apresentação pré-renderizada e com jogabilidade automática. A jogabilidade é bem similar ao Starlight Stage, com 5 zonas de toque, slide notes apenas horizontais e tudo mais. A única diferença marcante é que há notas especiais que completam o modo Fever, que dá uma pontuação extra no final da música. Uma coisa legal é que dá para deixar habilitada uma opção para as idols avisarem toda vez que o combo atinge um múltiplo de 50, facilitando saber que o combo está sendo mantido sem precisar desviar a atenção das notas. As habilidades são bem similares ao do Theater Days, ativando por chance, sob uma condição e com efeito por uma duração definida. Como a cada 11 segundos tem 25% de chance que a vida não será perdida por 5 segundos. No geral, dentro das lives, é um jogo bem parecido com Starlight Stage em praticamente tudo. A transição entre os dois, inclusive, é bem tranquila. Fora delas, uma pegada Date Sim para fazer merecer o Tokimeki do título. As lives com gráficos 3D são um pouco mais exigentes em hardware que os outros jogos. Aqui mesmo tem hora que perde quadros, coisa que não é comum em nenhum dos outros títulos, mas pode ser só problema de otimização temporária do jogo em si. E esses foram os 6 títulos que tinha para mostrar. Se você está a fim de começar algum e não sabe qual escolher, o fator mais importante costuma ser simplesmente a franquia de cada uma. Muita gente joga Love Live não pela jogabilidade, mas pelo fato que traz personagens que conheceram pelo anime ou por gostarem das músicas. Isso vale também para The Idol Master, Bang Dream e Macross, todos com animes relativamente populares. Bang Dream e Macross, pela natureza das franquias, costuma ter músicas mais distintas entre si dentro de seus repertórios. Óbvio, há quem vai embarcar pela jogabilidade, mas passa muito por gosto. Há quem adore o pandeirinho do Love Live, outros vão preferir algo mais comum, como as 5 zonas de Starlight Stage ou Konami Idol. Ter uma versão na língua mais comum de ser conhecida por brasileiros como o inglês também ajuda. Nesse caso, Love Live é a única opção atualmente,
com Bang Dreams se igualando em breve. Mas tem gente que sabe japonês ou sabe tão pouco de inglês que estar nisso ou em japonês dá no mesmo. Cada um dos jogos tem seu charme. Eu mesmo só comecei Macross porque gosto da franquia de anime. Já conheci as músicas, personagens, então é um prato cheio pra mim poder ter tudo aquilo num só jogo, que ainda traz uma proposta diferente nas lives e gráficos bem impressionantes. Para quem não se interessa por anime, mas curte games, o Tokimeki Idol pode ser uma excelente pedida. Está no começo, a navegação no jogo é extremamente rápida e pode trazer surpresas agradáveis para quem gostar das franquias da empresa, famosa por séries como Castlevania e Metal Gear. Embora que meu maior desejo atual no jogo é que alguma garota do Tokimeki Memória original entre como idol. Caso você se interesse por algum desses jogos específicos e queira ver um vídeo mostrando o melhor, escreva nos comentários.